você que está aí, para você que está aqui, continuando aí, né, na nossa caminhada do crime. No nosso último encontro, nós traçamos aí um paralelo, né, entre a corrupção passiva e a corrupção ativa. Só para dar um link, né, com a nossa continuidade, a corrupção passiva, ela tem 3 verbos, né, solicitar, e aí o funcionário público está sozinho, porque é ele que pede, né? A pessoa que sucumbe à solicitação é vítima, e isso fica demonstrado porque os outros 2 verbos encontram conexão lá na corrupção ativa, que é receber, e eu só posso receber o que me oferecem, e aceitar promessa, que eu só posso aceitar a promessa que me prometem, que me fazem, né? Então, nessas 2 hipóteses aqui, o funcionário público não está sozinho, efetivamente ele está passivo, né? Ele está lá quieto no canto dele e alguém, né, o particular, que não é funcionário público, oferece algo que ele recebe ou faz uma promessa, né? Promete algo que ele aceita. Lembrando para os colegas que uma questão muito comum em provas e concursos é a necessidade ou obrigatoriedade da bilateralidade entre esses crimes. É falso. Por quê? Porque se o funcionário público recebe o que lhe oferecem, se ele aceita a promessa que lhe fazem, há bilateralidade. Mas não vamos esquecer que no verbo solicitar não existe bilateralidade, ele está sempre sozinho. E também o particular pode oferecer, o particular pode fazer a promessa e o funcionário público prender o particular em flagrante. E aí não há que se falar em bilateralidade. E o particular vai responder pela corrupção ativa e o funcionário público que prendeu o particular em flagrante não vai responder por nada, ok? Agora, gente, seguindo aí, esse negócio não está conectado, né? Seguindo aí, ainda na corrupção passiva, lá do 317, ela tem 2 parágrafos, o parágrafo 1º e o parágrafo 2º. Então, eu, num primeiro momento, estabeleci um paralelo, né, um face-to-face, entre a corrupção passiva com a corrupção ativa. E agora nós voltamos à corrupção passiva para continuar estudando a corrupção passiva, porque ela, além do caput, tem 2 parágrafos, o parágrafo 1º e o parágrafo 2º, ok? No parágrafo 1º, diz o legislador: a pena é aumentada de 1/3 se, em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário público retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo o dever funcional. O que isso significa, gente? Isso significa que a corrupção passiva é um crime formal. Questão adorada do examinador. O que o examinador vai cobrar sistematicamente? Que se ele solicitou, mas não retardou o ato, ou se ele recebeu ou aceitou a promessa, mas não deixou de praticar o ato de ofício, ou não praticou infringindo a lei, o que o examinador vai cobrar? Que nós estaríamos na forma
tentada da corrupção passiva. É falso. Então, Andréia, como assim? A corrupção passiva, não, para que haja consumação da corrupção passiva, não precisa haver violação de ato de ofício. No que o funcionário público solicitou, está consumado. No que o funcionário público recebeu, a vantagem que lhe ofereceram, está consumado. No que o funcionário público aceitou a promessa que lhe fizeram, está consumado o crime de corrupção passiva. Aí, mas Andréia, eu estou lendo aqui, não estou enxergando isso. Vamos combinar o caput com o parágrafo primeiro, para você enxergar isso. A pena vai ser aumentada de 1/3, se em consequência da vantagem ou da promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou pratica infringindo seu dever funcional. Então, na verdade, né, o crime formal, né, é aquele também chamado de consumação antecipada, o crime formal ou de consumação antecipada. O momento consumativo acontece, mas eles são crimes que podem ter o resultado, né? Mas o resultado independe da consumação. É o que a gente chama, se o resultado ocorre, de exaurimento. É o formato lá do artigo 158 da extorsão, né? No que a pessoa exige, a extorsão está consumada. Se quem exigiu lá na extorsão receber ou não a vantagem, o crime já se consumou. Aí, se a pessoa receber a vantagem, então o crime está se exaurindo, ok? E aí, como que o examinador cobra isso e acaba deixando o candidato na dúvida, né? Então, vamos imaginar aí uma autoridade policial, peço vênia para mencionar um delegado, né? E ele recebe X reais, ele recebe alguém, né? Um particular, oferece e fala assim, doutor, tá aí com esse cara que acabou de chegar, o senhor não pode pôr ele na rua sem lavar o flagrante, não? Porque ele é muito bom, muito caridoso, né? E se o senhor ajudar ele nesse sentido, ele passa agora, transferência aqui agora, né, pelo celular, 20 mil reais para o senhor. E aí o delegado fala assim, nossa, aceito com alegria, obrigado, ficou até honrado dele confiar em mim, né, de eu não lavrar o flagrante para ele. E aí o cara, transfere, cai na conta dele, o delegado olha, vê que caiu na conta dele e não lavra o flagrante. Ok? Mas pode ser que ele receba a propina e lavre o flagrante. Não pode ser? E aí eu costumo dizer, né, que esse é o funcionário público 2 vezes canalha, né? Porque ele é mau caráter demais, né? Porque além dele receber a propina, ele ainda faz, né, o que ele tinha combinado de não fazer se recebesse a propina. O que você precisa ter em mente
é que se o delegado receber o dinheiro para não lavrar o flagrante e realmente não lavrar, ele vai ter uma causa de aumento. Mas se ele receber e lavrar, conforme a lei cobra dele, exige, impõe a ele, né? Ele vai responder pelo caput. Essa é a diferença, então, do 317 e do 317, parágrafo 1º. O que você precisa ter em mente com relação ao caput e o parágrafo 1º é que para que a corrupção passiva esteja consumada, ele não precisa fazer ou deixar de fazer o seu ato de ofício. Porque no que ele solicita, está consumado. No que ele recebe, está consumado. No que ele aceita a promessa, está consumado no caput. Mas se em razão disso, efetivamente, né, ele retardar ou deixar de fazer ou fizer contra a lei, ele vai responder pela corrupção passiva com um aumento de pena de 1/3. O que é que o examinador vai querer insistir em te confundir? Que se ele não praticar o ato, não se consumou. Estão entendendo? E você tem que ter convicção de que, sendo um crime formal, solicitou, consumou, recebeu, consumou, aceitou a promessa, consumou. Ok? E o parágrafo 2º, a gente vê muito na doutrina, né, que ele pode ser chamado o crime do funcionário quebra-galho. Ou quebra esse galho aí para mim, né? Se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem, pena do caput, reclusão de 2 a 12. Pena do parágrafo 2º, detenção de 3 meses a 1 ano. E que é chamado pela doutrina, por alguns doutrinadores, do delito do quebra-galho, né? O funcionário público quebra-galho. Qual que é a diferença do parágrafo 2º para o caput? Olha as penas. Esse aqui é certamente de menor potencial ofensivo, né? Por que a pena caiu tanto do caput para o parágrafo 2º? Porque ele aqui no parágrafo 2º, ele não tem vantagem alguma. Ele não tem vantagem alguma. Não está funcionando, né? E aqui, veja lá, ele solicita, recebe ou aceita a vantagem. Aqui, alguém, e por isso que é o crime do quebra-galho, né? Alguém fala, ô fulano, quer esse galho aí para mim? Não promete nada, não oferece nada, ele também não solicitou nada. Ele fala, beleza. A última vez, hein? Então, a primeira e última, né? Então, vamos imaginar um exemplo assim que dá para você visualizar a situação, né? Ele é um funcionário público
que tem poder de multar. Ele tem legitimidade para impor uma multa. Aí vamos imaginar que é uma blitz. Carro. E aí cai o carro na blitz. Aí quando ele olha, é um amigo dele. O motorista é um amigo dele. Aí o amigo dele fala: ô, me ajuda aí. 7 pontos se tu me multar. Nossa amizade não vale nada. Aí ele fala assim: então tá, vai, faz de conta que eu não te vi. O que ele ganhou? 0. O que o amigo dele ofereceu? Prometeu? 0. Se essa história ficar provada, ele responde por corrupção passiva no parágrafo 2º. Porque ele quebrou o galho do amigo dele. Né? O amigo dele não ofereceu, não prometeu, ele também não pediu, mas ele deixou de cumprir o dever de ofício, né? Cedendo a um pedido, né? Ou a influência do amigo. Já apareceu uma vez uma questão que ele estava flertando, paquerando com uma moça, e o delegado. E aí, o irmão dela é preso em flagrante. E ela chega na delegacia e fala: solta ele. E aí ele deixa de cumprir, não lava esse flagrante, não. E ele, apaixonado, caído de amores por ela, sucumbe ao pedido dela. Ok? O que ele ganhou? A garota. Mas, não sei, pode até ser que ela, né? Mas, na verdade, ela não ofereceu nada, ela não prometeu nada, ele nem sabe se ele vai conquistá-la em razão disso, mas aqui no caso, ele, como não tem a vantagem, né? Ele responde aqui, perdão, viu, gente? Eu coloquei forma privilegiada de prevaricação, não, é forma privilegiada do caput, né? De uma corrupção passiva. É uma forma privilegiada de uma corrupção passiva. Então, veja bem, esses 2 parágrafos do 317 são muito importantes e aparecem muito em prova. Por quê? Porque o 317 é um crime formal e a consumação vai ocorrer independentemente da violação do ato de ofício. Solicitou, consumou, recebeu, consumou, aceitou a promessa, consumou. Se houver a violação do ato de ofício, o crime ingressa na esfera de seu exaurimento. Ele continua respondendo pelo 317 com um aumento de pena de 1/3. Essa pena aqui vai sofrer um aumento de 1/3 na hora que o juiz for concretizar a pena para o indivíduo. E atenção, porque as turbinas começam a esquentar. A gente vai ver que tem uma tríade aí que o examinador cobra com gosto. O crime do quebra-galho é uma espécie de corrupção passiva privilegiada. Por quê? Porque aqui ele não solicita nada, não recebe nada, ninguém promete nada para ele, mas ele faz ou deixa de fazer, ele viola o ato de ofício, porque ele cede, porque ele sucumbe a pedido de alguém.
E por isso eu reputo que a doutrina andou bem em apelidar esse parágrafo 2º de crime do quebra-galho. Porque é você lembrar dessa hipótese. Quebra o galho aí para mim. É isso. Quebra esse galho aí para mim. E o funcionário público aceita quebrar o galho da pessoa. Ok? Seguindo aí. Por que eu falei que as turbinas começam a esquentar? Porque lá no 319, nós temos a prevaricação. E os colegas acham graça, né? Porque eu falo, gente, eu acho esse crime lindo. Né? Crime lindo? Como assim, né? A estrutura dele, né? E a sensibilidade do legislador de criar um fato típico que pune só o funcionário público e, portanto, a prevaricação está lá no ranking dos denominados delitos funcionais próprios, porque se da prevaricação eu retirar do agente a condição dele ser funcionário público, em nenhum outro tipo penal vou encontrar a hipótese de alguém ser punido por quê? Por se autossatisfazer. Então, aqui na prevaricação, também chamada pela doutrina de autocorrupção ou corrupção própria. Né? Aí eu costumo brincar, né? Só quem já fez dieta que sabe, né? Assim, a pessoa está fazendo uma dieta, levando super a sério a dieta e uma bela noite ela vai até a geladeira escondido para comer doce. Escondido de quem? A dieta é sua, não é verdade? Você está escondido de quem? E aí, na hora que ele coloca o doce na boca, aquilo dá um prazer. Ele se autocorrompeu. Ele se autocorrompeu. É a prevaricação, né? Então, na prevaricação, ele não recebe, o funcionário não pede nada para ninguém. Não recebe nada de ninguém. E não aceita promessa alguma. Detenção de 3 meses a 1 ano. E aí é claro, né, gente, que o examinador vai fazer o quê? Ele vai misturar a corrupção passiva privilegiada, que é o crime do quebra-galho, com a prevaricação. Porque aqui na prevaricação também não tem vantagem. Assim como no crime do quebra-galho. Na prevaricação, também ele não pede nada, não recebe nada, não aceita promessa alguma. Assim como no crime do quebra-galho. Qual que é a diferença de prevaricar e de quebrar o galho de alguém? Já dei a resposta na pergunta. Qual que é a diferença? Na prevaricação, apesar de ele não solicitar, dele também não receber, de não ter vantagem de qualquer natureza, ele faz pelo prazer íntimo. Ele ofende, ele viola o ato de ofício, não porque ele está quebrando o galho de alguém, mas por ele mesmo. É o tal, né? É furar, né? A dieta, né? É escondido na geladeira, ok? Então, na prevaricação, e por isso que eu acho que é um tipo penal, né? Bonito, né? Porque olha o que o legislador imaginou. Que o funcionário público, ele tem o dever de lei, ele tem o dever legal
de obedecer e de servir à administração. Ele não pode, né, pelo prazer próprio, violar ato de ofício para se autossatisfazer. Então, veja bem, de novo voltando com a paquera lá do delegado. Num primeiro momento, a menina pede para ele, não é verdade? Num segundo momento, ele está lá na delegacia paquerando com a moça, né, querendo ganhar a menina. O irmão dela chega preso em flagrante. E ele pensa assim, esse flagrante eu não vou lavrar, porque quando ela ficar sabendo que eu não lavrei esse flagrante, e ele manda soltar o rapaz pela satisfação íntima dele, né? Que pode ser inveja, pode ser vingança, né? Como assim, Andréia? Prenderam o Zé Bigorna em flagrante e o titular da delegacia está de olho no Zé Bigorna há meses, louco para pegar Zé Bigorna. Mas ele é o quê? Inimigo do outro delegado e está de plantão. O que ele faz? Doutor, pegamos o Zé Bigorna. Lixo. Foi na rua. Entendeu? Então, aqui na prevaricação, ele não quebra galho de ninguém. Ele faz para satisfazer interesse próprio, pessoal. Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Então, que é o sentimento, né? Sentimento de amor, sentimento de ódio, sentimento de inveja, né? E ele sucumbiu, ele cedeu a algum pleito? Não. Filo, porque quilo. Verdade? Então, e o examinador, claro, né, gente? Ele gosta de fazer questões para envolvendo, né, alguém pedindo ou alguém não pedindo para você dizer se estamos diante de uma corrupção passiva na sua forma privilegiada, crime do quebra-galho, ou se estamos diante de uma prevaricação. Então, o que é que você tem que ficar atento? O que é que você tem que ficar atento? 317, parágrafo 1º. Aumenta-se a pena de 1/3 se, em razão da vantagem, ele violar o ato de ofício. Aí, o parágrafo 1º, sem dúvida alguma, está intimamente ligado ao caput. No parágrafo 2º, é lembrada a figura do quebra-galho mesmo, né? Quebra esse galho para mim. Ele não recebe nada, mas ele viola o ato de ofício para atender ao pedido de alguém, não tem vantagem. Também na prevaricação não tem vantagem alguma. Mas a diferença com o crime do quebra-galho é que ele viola ato de ofício por interesse ou satisfação pessoal. Então, a gente pode lembrar assim, vai decrescendo, ok? Inicialmente tem vantagem em jogo, depois não tem vantagem, só tem pedido, e depois, na prevaricação, é o funcionário público sozinho diante do espelho. Ele faz para atender ao sentimento dele próprio. Ok? Seguindo aí,
E eu não falei, gente, que era uma tríade. Falei, gente, fica atento, porque a turbina começa a esquentar, porque tem uma tríade saindo aí do crime do quebra-galho, né? São 3 delitos que eles têm muita semelhança e o examinador, então, adora cobrar esses 3 sempre juntos. É o crime do quebra-galho, a corrupção passiva, né? Quando o funcionário público cede ao pedido de alguém, a prevaricação, quando o funcionário público cede ao interesse ou sentimento dele mesmo, e a condescendência criminosa. Depois que você enxerga qual que é a diferença ou qual que é a peculiaridade de cada um, você não erra mais. Mas se você for resolver os exercícios, né, você vai se confundir, o examinador sabe que você vai se confundir e ele vem, então, e cobra. Condescendência criminosa, né? Geralmente, em regra, os pais são muito condescendentes com os filhos, né? E, às vezes, a mãe costuma ser mais condescendente do que o pai, né? E, em regra, isso não é crime. Então, o que é condescender? Né? É passar a mão na cabeça da pessoa, né? É fazer vista grossa para o errado da pessoa. É justificar o mal feito de alguém. Ah, você está sendo condescendente? Não. Ele ainda é muito jovem, imaturo. Não é isso? Mas aqui existe uma situação, né, em que o funcionário público, sendo condescendente, ele vai praticar um crime contra a administração pública se, por indulgência, cuidado, pus de vermelho em negrito grifado. Porque o que é indulgência? Piedade. Pena, que é um sentimento. Então, eu já vi, né, gente dando a matéria e falando assim, apareceu a palavra indulgência, é condescendência criminosa. Não é, não. Pode ser uma pegadinha. Por quê? Por indulgência, considerando a vida sofrida do indivíduo preso em flagrante, o delegado não lava o flagrante. É condescendência criminosa ou é prevaricação? É prevaricação. Por quê? Se aparecer a palavra indulgência na questão, pá, acende a luz vermelha. Opa! Pode ser que seja condescendência criminosa. Mas, quando é que será condescendência criminosa? Se o funcionário público, por indulgência, né, deixar de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo, ou quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente. Então, você vai lembrar, condescendência criminosa, vão lembrar de pai e mãe. Pai e mãe que costuma ser condescendente com filho, né? Aí eu vou associar a condescendência com passar a mão na cabeça de alguém. Quem? Quem está abaixo de mim.
Por isso eu passo a mão na cabeça dele. Sendo funcionário público, ele está abaixo de mim. Ele é meu subordinado. Pisou na jaca e eu deixo de tomar as medidas que eu devo tomar, ou não podendo tomá-las, deixo de informar quem poderia fazer. E aí vamos imaginar que o chefe está de paquera com uma subordinada sua. E ele fica sabendo, porque, gente, tem decisão, né, dos tribunais superiores nesse sentido, e porque acho absolutamente pertinente, coerente, que alguns julgados dizem assim: o direito não pode criminalizar o afeto, não pode criminalizar a delicadeza, né? Então, há uns anos atrás, o meu pai, hoje ele está com 88 anos, devia estar com uns 80 na época. Ele sofreu um AVC e ele tem uma dificuldade terrível para falar. Nem é tão terrível, né? A gente que já viu ele falando fluentemente acha que é terrível. Mas ele se comunica, mas às vezes você tem que parar, tem que ter paciência, tem que ouvir. Ele tinha uma demanda na Justiça Federal, eu sempre falava com ele: pai, eu vou lá com você. Não. Um belo dia, eu recebi um telefonema. Doutor André, sou eu. Não, aqui é a fulana da secretaria, tal. Seu pai me procurou. Ele quis resolver sozinho. Chegou lá, gente, ela só não teve a maior paciência com meu pai, como ainda pediu o meu telefone para ele e ligou para mim para falar: o caso do seu pai é assim. Ô, gente, e não era só mesmo movimentação, essas coisas aí. Quando chegou o Natal, o papai falou assim: eu quero que você vá comigo lá na Swarovski, porque eu quero levar um presente para aquela servidora. Eu falei: pai, Swarovski não. Vamos na Cacau Show, né? Porque, veja bem, né? Se você chega lá com um colar de brilhante, um negócio. Agora, quem pode recriminar, né, uma caixa de bombom? Né? Também aconselho que não seja da Copenhague, né? Mas um ovinho de Páscoa, na Páscoa, aquele servidor, ele sempre atendeu sorrindo, feliz, né? Qual que é o problema? E tem várias. O direito penal, ele não pode incriminar a delicadeza, o afeto, as boas maneiras, né? Então, quando o papai falou: eu quero ir na Swarovski, eu falei: pai, Swarovski, melhor não. Porque pode até colocá-la numa situação difícil, né? Mas por que eu contei esse caso todo? Porque uma coisa é um agrado, pode ser até cobrado isso em prova. Você vai lembrar disso. Mas aqui, ó, ele sendo chefe da garota que ele está paquerando, está rolando um clima entre os dois funcionários, ele fica sabendo que para fazer ou deixar de fazer ato de ofício, ela aceitou um colar de brilhantes. É completamente diferente da história do meu pai, gente, que eu queria que vocês visualizassem a delicadeza, né, o agradecimento, né? Mas ele está paquerando com ela. E aí ele chama ela. Ela praticou o quê, gente? No que ela recebe, corrupção passiva. Ele é o superior dela. Aí ele a chama. Ouvi dizer. Aí ela fala assim: ai, mas o colar é tão... com aquele meu tubinho preto com decote aqui, nossa, vai ficar maravilhoso. Entendeu? E aí, o coração dele derrete, ele fala: ele é o quê?
indulgente com ela. Passa a mão na cabeça dela. Aí eu vou ter o quê? Prevaricação. E a questão fala, por indulgência, né? Ou não fala. Porque para ser a condescendência criminosa, se ele falar que fulano de tal, chefe de Beltrana, sabendo que ela recebeu o colar de brilhante, podendo tomar providência, sendo ela sua subordinada, né? Mas porque estava flertando com ela, deixa de tomar as medidas necessárias. Não mencionou a palavra indulgência e é o quê? Condescendência criminosa. Mesmo faltando a palavra indulgência. Ok? Então você tem que ficar atento e lembrar, se aparecer indulgência, você não vai marcando desembestado com descendência criminosa, não. Lê. Porque pode ser, ao invés de uma dica, uma cilada. Ok? Então, lê a questão, lê de novo, faz um círculo em volta da palavra indulgência e... mas como é que então, Andréia, eu vou ter certeza que é condescendência criminosa? Apesar da palavra indulgência, o que distingue, o que diferencia a condescendência criminosa da prevaricação, apesar da palavra indulgência, é que na condescendência criminosa eu tenho que ter um funcionário público superior passando a mão na cabeça de um subordinado seu, né? Deixando de tomar as providências que ele podia tomar contra aquele funcionário, ou não podendo fazê-lo, deixando de comunicar a quem poderia. Ok? Então, na verdade, na condescendência criminosa, além da indulgência, na minha visão, né, é mais importante que você identifique na questão o funcionário superior e o funcionário subordinado. Porque se tem o superior e se tem o subordinado, não existe isso na prevaricação. E se mencionar a indulgência, que o delegado, né, foi indulgente e não lavrou o flagrante, porque o rapaz era retirante, tinha uma vida miserável, estava passando fome, aí vai ser condescendência criminosa ou prevaricação, gente? Prevaricação. Então, cuidado com a palavra indulgência, porque indulgência é um sentimento e ao invés de ser uma dica, pode ser uma cilada para você errar a questão. Ok? Então, vamos lá. Crime, corrupção passiva, crime do quebra-galho, não tem vantagem alguma, mas o funcionário público não está sozinho. Ele aceita, ele cede ao pedido de alguém. Na prevaricação, o funcionário público está sozinho, ele está diante do espelho, ele é aquela furada na dieta. É ele diante do sentimento ou do interesse dele mesmo. Então, qual que é a característica da prevaricação? O funcionário público está sozinho. E qual que é a característica da condescendência criminosa? O funcionário público superior está com outro funcionário público que é seu subordinado. Ok? Então, se você conseguir, né, memorizar, fazer essa distinção, você não vai errar mais aí os crimes dessa tríade, que num primeiro momento
parecem mesmo, eles têm, né, muitas semelhanças. Chegamos aqui, gente, na facilitação de contrabando ou descaminho. Lá no 334, nós vamos ter o crime praticado por particular contra a administração, que são o contrabando e o descaminho. Mas aqui no 318, nós temos um crime praticado por funcionário público contra a administração, que não é o contrabando ou o descaminho. É a facilitação. Com infração de dever funcional. Atenção. Para que o funcionário público responda por crime autônomo do 318, facilitando o contrabando ou o descaminho, ele tem que ter o dever funcional de evitar o contrabando ou o descaminho. Ele é um funcionário público de fronteira. Basta ser um funcionário público de fronteira? Não, porque existem vários funcionários públicos de fronteira que não têm o dever de evitar o contrabando e o descaminho. Ele fica lá mesmo, olhando as notas fiscais, os recibos, abrindo as malas. Ele tem o dever de evitar o contrabando e o descaminho. Ah, então, Andréia, ele, funcionário público, com o dever funcional de evitar, de combater, de impedir o contrabando e o descaminho, ele vai responder em concurso de pessoas com quem está descaminhando ou contrabandeando? Não! Não há concurso de pessoas entre o funcionário público que facilita o contrabando ou o descaminho, tendo o dever funcional de evitá-lo, e o particular que pratica o contrabando e o descaminho. Por quê? Porque a lei quis. Exceção, já falamos aqui, do 317 e do 333. 317 e 333, corrupção passiva e corrupção ativa. Exceção pluralista à teoria monista de responsabilização do concurso de pessoas. Então, vamos lá. O que é o concurso de pessoas? O que é isso quando o direito penal fala assim, teve ou não teve concurso de pessoas? Então, existem crimes, vamos imaginar que isso aqui seja um tipo penal. O canetão é um tipo penal. Que podem perfeitamente ser praticados, isso aqui é uma pessoa, por uma única pessoa. Eu tenho o tipo penal que pode perfeitamente ser levado a cabo por uma pessoa sozinha. Ele pode matar sozinho, ele pode furtar sozinho, ele pode roubar sozinho, ele pode lesionar alguém sozinho. Mas, por alguma razão, há a participação de mais de uma pessoa, né? De duas ou mais pessoas para praticar um crime que alguém poderia praticar
sozinho. Então, o que aconteceu? Aconteceu o concurso de pessoas na realização de um crime. Ok? Aí a doutrina começou a dialogar, né, com o direito penal, no seguinte sentido: se uma pessoa pode praticar o crime sozinha, como é que o direito penal vai punir as pessoas que praticaram o crime que podia ser praticado por uma pessoa só, em concurso de pessoas? Como é que essas pessoas serão punidas? Elas serão punidas, direito penal, todas pelo mesmo crime? Elas serão punidas, direito penal, de acordo com a intensidade da sua participação? Quem participou mais é punido mais severamente, quem participou de menor importância é punido menos severamente? Ou direito penal, haverá um tipo penal autônomo para cada participação? Aí surgem as 3 teorias da responsabilização no concurso de pessoas, que são a teoria monista, a teoria dualista e a teoria pluralista ou pluralística. A teoria monista diz assim: quem de qualquer forma contribuiu, colaborou para a ocorrência do crime, responde pelo mesmo crime. Então, a teoria monista diz o seguinte: é um crime só para todos os participantes. A teoria dualista fala assim: não, teoria monista. Eu tenho que saber quem é o autor e quem é o partícipe para fins de punir. Porque, sem dúvida, o autor deve ser punido de forma mais grave e o partícipe merece ser punido de forma menos grave, mais branda. E a teoria pluralista vem e fala assim: nada disso. O que o legislador tem que fazer, havendo o concurso de pessoas, é imaginar cada hipótese de participação em todos os crimes. Segurou, vigiou, corrompeu, foi corrompido. E aí haverá um tipo penal autônomo para cada participação. Atenção! Se chover canivete, é correto afirmar que o Código Penal brasileiro adota a teoria monista. Desde 1940. E na reforma de 1984, continuou adotando a teoria monista, mas diz a doutrina, de forma mitigada, porque onde tinha um ponto final, o legislador tirou o ponto final, pôs uma vírgula e colocou assim: respondem pelo mesmo crime, vírgula, na medida da sua culpabilidade. Ok? Se chover canivete, é errado afirmar que o direito penal adotou a teoria dualista ou existem exceções dualistas à teoria monista. Mas veja bem, o direito penal brasileiro não adotou a teoria pluralista, e ainda bem que não adotou, porque se ele tivesse adotado a teoria pluralista, a gente ia precisar de uma caminhonete para levar o Código Penal. Porque, imagina, o legislador, em todos os crimes, homicídio, segurou, instigou, induziu, deu a rotina da vítima. A lei ia ser uma lei vaga,
ela não ia nunca conseguir ser taxativa, e a imaginação do homem jamais ia conseguir criar tipos penais para todas as hipóteses de participação, ok? Então, o Código Penal não adotou a teoria pluralista? Não. Mas ele admite, quando ele quer, exceções pluralistas à teoria monista. E, André, por que você falou tudo isso? Porque é importante você ter certeza, quando o examinador cobrar, porque cobra sistematicamente, que há concurso de pessoas entre quem pratica o contrabando e o descaminho e quem lhe facilita, e o funcionário público. Não! Aqui nós temos o quê? Uma exceção pluralista à teoria monista. O particular que contrabandeou, o particular que descaminhou, vai responder pelo 334 e o 334A. E o funcionário público que tem o dever funcional de evitar, vai responder por um crime autônomo do 318. Não há concurso de pessoas entre eles. Andréia, oi, meu lindo. Outro dia eu estava fazendo um exercício e lá na resposta, no gabarito, é que tinha concurso de pessoas entre o funcionário público e o particular que descaminhou ou contrabandeou. O gabarito estava errado? Penso que não. Por quê? Porque na hora de fazer exercício, na hora de fazer a prova, você fica num grau de ansiedade, não percebeu que na questão que tem o concurso de pessoas entre o funcionário público e o particular, o funcionário público que facilitou o contrabando de descaminho não tinha o dever funcional de evitá-lo. Ora, se eu sou funcionário público e não tenho o dever funcional de evitar o contrabando e o descaminho e o facilito, o que eu estou fazendo? Contribuindo para com quem está descaminhando ou contrabandeando. Então, o que eu sou? Pode ser que eu seja coautor ou pode ser que eu seja partícipe no contrabando ou no descaminho do particular. Ok? Então, atenção. Temos uma exceção pluralista na teoria monista, lá na corrupção passiva e na corrupção ativa. E, de novo, no 318 e no 334 e 334A. Ou seja, toda questão que o examinador formular envolvendo esses tipos penais aí, eu tenho que lembrar que é correto afirmar que não há concurso de pessoas entre eles, respondendo cada um por um tipo penal autônomo, não perdendo de vista a hipótese do funcionário público não ter o dever funcional de evitar o contrabando e o descaminho, e nesta hipótese ele efetivamente agirá em concurso de pessoas com quem contrabandeou ou com quem descaminhou. Ok? No 319A, nós temos uma figura que, por estar muito próxima, né, ali não tinha onde colocar, e aí eles vão criando os A, B, C da vida, né? Vamos pôr aqui, que recebeu
da doutrina, ou se você tiver aí com o código aberto, você vai ver que em cima do 319A não está escrito prevaricação imprópria. Não está escrito. Mas como nós temos no 319 a prevaricação, e surgiu um momento que era preciso incluir esse tipo penal para não sair arredando toda a nomenclatura do Código Penal, criaram o 319A, que a doutrina, então, denominou de prevaricação imprópria. Por quê? Né? Pode, assim, eu não sinto, sabe, gente, que ela tenha a feição da prevaricação. Mas, veja lá, deixar o diretor de penitenciária e ou agente público de cumprir seu dever de vedar ao preso um acesso a aparelho telefônico, de rádio ou similar que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. Como, né, o legislador não mencionou aqui a vantagem, fica parecendo, então, que haveria uma satisfação, né, do diretor da penitenciária ou do agente em permitir isso. E aí ficou aí, prevaricação imprópria. Ok? Os tribunais superiores, com a evolução do tema, isso aí não existia, né, gente? Algumas alterações eu gosto de colocar a data. Então, 2007 não é tão longe assim, né, para o tempo de uma ciência. Até 2007, não existia esse tipo. Por que não existia? Porque não existia telefone celular. O telefone celular, ele chegou no Brasil em 1992, começaram a chegar os primeiros, aí em 1993, alguns mortais já conseguiam comprar um celular, né? E aí, em 2007, as penitenciárias estavam infestadas de aparelhos celulares e não tinha tipo penal para punir ninguém. Princípio da reserva legal. Ok? Então, criaram o tipo em 2007. Né? Aparelho telefônico de rádio ou similar. E aí, o que começaram a encontrar, gente? Visitas, né? Tentando entrar com bateria, carregador. E hoje, o entendimento dos tribunais superiores, né, Brasília, é que o aparelho telefônico sem bateria ou com bateria, mas sem carregador, não é típico, porque não serve para nada. Portanto, quem deixa, né, o diretor ou o agente entrar bateria e carregador, responde pelo mesmo crime. Por quê? Né? Mas o que eu faço com a bateria? Coloco no celular e ponho o bichinho para funcionar. Sem ela, não adianta. Ok? Então, a questão, né? De acordo com o posicionamento dos tribunais superiores, também pratica prevaricação imprópria, né? O diretor ou o agente público que deixa ingressar a bateria ou o carregador de aparelho celular. Ok? Advocacia administrativa, né? Artigo 321. Primeiro, que você tem que ter em mente, que eu já vi muita questão que levou o candidato a se confundir. O tipo penal se denomina
advocacia administrativa. Aí o examinador bonito vem e coloca lá. Só pode ser praticado por funcionário público que for advogado falso. Advogar aqui, ou advocacia aqui, é utilizado em seu sentido lato, em seu sentido largo, né? Porque no nosso vernáculo, todo mundo já ouviu falar ou já usou, né? Advogar, o verbo advogar no sentido de militar em prol de. Você está advogando para ele agora? Sim. Estamos lá, briga de casal, né? Aí você vai compartilhar lá com um amigo, né? Aí a pessoa, ao invés de sair na sua defesa, sai na defesa do seu companheiro. Você está advogando para ele agora? O que é isso? Né? Você está defendendo ele? Você está protegendo ele? Então, o nome é advocacia administrativa, mas não tem nada, nem a ver com advogado. Que fique claro isso, porque aparece em provas e concursos? Aparece em provas e concursos. O funcionário público, o servidor público, tem o dever, dentro da administração, de defender, ou seja, de advogar em prol da administração e não de interesses privados ou particulares. Quem cuida dos interesses privados, quem cuida dos interesses particulares é o particular. Você, servidor público, está dentro da administração para cuidar, para zelar, para advogar em prol dos interesses da administração. Aí o que o funcionário público bonito faz? Valendo-se da condição de ser funcionário público, dentro da administração, ele começa a advogar, ele começa a defender, ele começa a patrocinar, direto ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário. E aí tem um processo administrativo, tem uma concorrência, tem alguma coisa, algum procedimento dentro da administração, e eu me valendo da condição de funcionário público, numa situação dessa, o mínimo que eu devo fazer é ficar neutro, começo a correr atrás daquele alvará que não sai, começo a correr atrás de um procedimento administrativo que pode ser que alguém seja condenado. Como é que tá? Olha com carinho. Não é bem assim. Libera isso aí. É a advocacia administrativa. No caput, nós temos o patrocínio de algo que é legítimo. Mas se eu sou funcionário público, eu não tenho que correr atrás de interesse particular dentro da administração. Mas, Andréia, como é que você sabe? Andréia, onde que você está vendo que o interesse aqui é legítimo? Lendo o parágrafo único. Porque o parágrafo único diz assim, se o interesse é ilegítimo. Então tem lá, né, a prefeitura libera aqueles alvarás, né? E às vezes
O funcionário público começa a correr atrás da liberação de um alvará, de uma obra, ou de um comércio, ou de alguma coisa que está positivo perante 10, perfeito. Vai responder por detenção de pena de 1 a 3 meses ou multa. Mas pode ser que o trem assim tá um enrosco, tudo irregular, indevido, e ele começa a correr atrás para a liberação, e aí o interesse é o quê? Ilegítimo. Aí a pena vai aumentar um pouco, né? Continua sendo detenção, a pena mínima continua sendo de 3 meses, aliás, a pena mínima, né, passa de 1 para 3 meses, e a máxima 1 ano. Ok? Essa é a figura da advocacia administrativa. A advocacia administrativa não se confunde com o tráfico de influência, que está lá no 332 e também é cobrado no nosso edital, né? Só que é um crime praticado por particular contra a administração. A advocacia administrativa é praticada por funcionário público contra a administração. E o examinador gosta, né, de embolar os dois tipos penais, tratando do tráfico de influência. Tráfico de influência é crime praticado por particular contra a administração. E o próprio nome desse tipo penal já sugere a conduta do agente, que é solicitar, exigir, cobrar ou obter para si ou para outrem vantagem ou promessa de vantagem a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício da função. A pretexto de influir. Por que a pretexto de influir? Porque se ele for influir mesmo, ou vai ser concussão, ou vai ser corrupção passiva, que podem ser praticadas direta ou indiretamente. Quando que é praticado indiretamente? Por interposta pessoa, que pode perfeitamente ser um particular. E aí, e vejam aqui, mas André, pera lá, não estou entendendo. Gente, aqui, o camarada, bom de bico, particular, ele se coloca como se tivesse influência, a pretexto de influir sobre aquele funcionário público. E o funcionário público está em casa vendo televisão, está no trabalho, ralando, se dedicando ao exercício da função dele. E o particular bonito, você tem isso lá? O que é isso? Fulano de tal é da minha cozinha. Entenderam? E vejam que, parágrafo único, a pena é aumentada da metade se o agente alega ou insinua que a vantagem também será destinada ao funcionário. Isso quer dizer o quê? Que ele, a pretexto de influir, mas ele pede para ele. Se você me der, ou ele exige para ele, né? Se você fizer isso, se você me der tanto, eu vou lá e converso com fulano, funcionário público, que é de dentro da minha cozinha. Agora, se a pretexto ele falar assim, mas fulano, que é o funcionário público, também gosta de um agrado. Então, você tem que arrumar tanto para mim e tanto para
fulano, que é o funcionário público. Uai, mas aí o funcionário público também está praticando crime? Não, gente, olha aqui. A pretexto. Ah, mas cadê o funcionário público? Está vendo televisão, está trabalhando, às vezes ficando até depois do horário lá, se dedicando. E o particular, a pretexto, pede só para ele e fala, vou te ajudar, que ele é da minha cozinha. Ou, eu vou te ajudar, mas você tem que dar um pouco para mim, mas também tem que dar para ele. A pretexto. Volto a repetir. Por que a pretexto? Porque se efetivamente esse particular estiver agindo em nome do funcionário público, é aqui que a gente vem, gente? Não. Aí vai ser ou concussão, que pode ser praticada direto ou indiretamente, ou corrupção, né, que também pode ser praticada direto ou indiretamente. Aqui é o bom de boca. Ele ilude a pessoa e fala, não, eu vou te ajudar. Né? Se ele fala, você me arruma tanto aí que eu converso com ele. Agora você me arruma tanto, mais tanto, porque eu também vou dar um tanto para ele que ele também quer. A pretexto. Porque se o funcionário público estiver envolvido nisso, o funcionário público, esse particular, está cometendo crime, né, junto com o funcionário público. Ok? Então, aqui, crime praticado por particular contra a administração a pretexto de influir em funcionário ou junto a funcionário público. Não se confunde com a advocacia administrativa, porque a advocacia administrativa, o funcionário público, dentro da administração, milita em prol de interesses particulares. Ok? Outro. O tráfico de influência, que a gente acabou de ver, que é crime praticado por particular contra a administração, tem lá um primo nos crimes praticados contra a administração da justiça, que tem uma semelhança com o tráfico de influência, e é claro que o examinador adora criar questões envolvendo os dois tipos penais. Tráfico de influência, acabamos de ver, a pretexto de influir. Crime praticado por particular contra a administração, que não se confunde com a advocacia administrativa. Mas nós temos lá a exploração de prestígio, que é crime contra a administração da justiça, que também está no nosso edital, que diz assim, solicitar ou receber dinheiro ou qualquer outra utilidade a pretexto de influir e delimita os funcionários públicos. A pretexto de influir sobre qualquer funcionário público que não sejam esses aqui, tráfico de influência. E eu não sei se vocês perceberam, mas tratando do tráfico de influência, eu não dei exemplo de nenhum funcionário público. Só falei funcionário público. Por quê? Se for algum desses funcionários públicos aqui, a hipótese passa a ser exploração de prestígio. A pretexto de influir em juiz, jurado, órgão do Ministério Público, funcionário de justiça, perito, tradutor, intérprete ou testemunha. Esse 357
está lá no capítulo dos crimes contra a administração da justiça. Então, vejo que esses funcionários públicos aqui são todos ligados ao sistema de justiça. Uai, jurado? Perito? Falamos disso no nosso primeiro encontro, né? Porque quem é funcionário público para o direito penal, quem exerce cargo, emprego ou função, mesmo que temporariamente e sem remuneração, com ou sem remuneração. Então, aqui, ó, exploração de prestígio, crime contra a administração da justiça, a pretexto de influir sobre funcionários públicos do sistema de justiça. Portanto, se for delegado, tráfico de influência. E se for defensor público? Sistema de justiça. Ok? Sistema de justiça. Porque em 1940 a Defensoria Pública nem existia. Então, não foi colocado aqui. Ok? Mas eu posso colocar funcionário de justiça, né? Caberia. Mas, considerando a persecução penal, quem está antes, né? Então, investigador, policial militar, polícia civil e os seus cargos dentro da polícia civil, é aqui ou é aqui? É aqui. Porque é sistema de segurança. Ok? E aqui são o tráfico de, a exploração de prestígio, são os crimes contra a administração da justiça. Solicitar ou receber dinheiro ou qualquer outra utilidade a pretexto de influir em juiz, jurado, órgão do Ministério Público, funcionário de justiça, perito, tradutor, intérprete ou testemunha. Aí, uma vez me perguntaram, aí a testemunha vai responder por falso testemunho? Não, né, gente? Porque aqui é o quê? A pretexto de influir. Então a Andréia está arrolada lá para ser testemunha num júri, né? Num homicídio. E aí o bonito, né? Vira, né? Para o acusado, né? E fala: André é minha irmã. O que eu pedi para ela falar, ela vai falar. É só me dar tanto. Entenderam? Aí é o quê? A pretexto. Cadê a Andréia? A Andréia está lá, reclusa, não quer nem sair na rua porque vai ser testemunha. Ela fala, não vou nem sair na rua até o dia do júri para não ser contaminada com nada, né? As penas aumentam-se de 1/3 se o agente alega ou insinua que o dinheiro ou utilidade também se destina a qualquer das pessoas referidas nesse artigo. Olha, você me dá tanto, mas a Andréia também vai querer um agradinho. Ok? E cadê a Andréia, que é testemunha no processo? Quieta no canto dela, né? Mal conversa com esse sujeito aqui. Então, aqui nós temos uma tríade também, que é a administração, a advocacia administrativa, o funcionário público militando interesses particulares dentro da administração. Tráfico de influência, o particular a pretexto de influir em funcionário público que não seja do sistema de justiça, porque senão aí é exploração de prestígio. Ok? Valeu, galera. Obrigada.